Você quer pão de queijo? Bom, então vamos repassar rapidamente sobre o que nós aprendemos na última aula, né? Nós falamos sobre o resistor, né? E lembrando, o resistor tem uma função enorme, né, gente? Entre os componentes eletrônicos e na placa de circuito, né? Relembrando a aula passada, a placa de circuito é uma placa onde nela vai ficar acoplado os componentes eletrônicos. E uma placa de circuito famosa aí que nós todos conhecemos é a placa-mãe, né? Nela contém os componentes, cada um com a sua função, e todos trabalhando junto para o funcionamento daquela placa de circuito, que é a placa-mãe. Tá? E o resistor, igual nós temos na foto aí, ó, ele fica estrategicamente, né, entre as trilhas. Né? Vocês lembram que eu falei sobre as trilhas, né, que tem nas placas-mães? Em todas as placas de circuito tem essas trilhas, por onde passa a corrente, né, a tensão, e os resistores estão entre eles, né, com a função do quê? Com a função de controlar, regular o fluxo da corrente elétrica. Beleza? Só para a gente relembrar aí os símbolos, né, do resistor. E nós demos esse exemplo aqui da tensão de 5 volts, passando pela trilha, né? E entre a tensão de 5 volts e um LED, nós temos um resistor fazendo esse controle, esse fluxo, para que a corrente e a tensão não chegue ela total naquele LED, porque vai passar um tempinho e ele vai queimar. Então, o resistor tem essa atividade, né, essa tarefa, controlar o fluxo, fazendo com que chegue o necessário para o LED. E assim outros componentes da placa passam por isso também. Beleza? Então, aí nós relembramos a função do resistor, né? E a importância dele em meio aos componentes da placa. Tá? Outro detalhe importante, nós temos os resistores axiais e os SMD, né? Os axiais, desculpa, são aqueles que tem o corpo cerâmico, né? Esses daqui. E as faixas. Pessoal, tem alguém com um microfone aberto aí? Fecha para nós aí. Na hora que eu passar uma pergunta, alguma coisa, vocês abrem para falar. Então, o que acontece? Só um minutinho aqui. Então, o que acontece? Esses resistores fixos, axiais, são esses que têm um corpo cerâmico e com as faixas de cores que nos mostram, né, através de uma tabela, qual que é a sua propriedade ôhmica, né? A quantidade de resistência que ele, em sua unidade de medida, qual que é a sua resistência. Tá? E temos também o SMD, né? Que são esses do lado direito aí, nessa foto. Já são diretamente já impressos junto com a placa de circuito. Tá? Com certeza tem a vantagem e tem a desvantagem. Né? A desvantagem é que a gente não consegue substituir facilmente igual o axial. Porém, eles já vêm, né? Eles já vêm de fábrica, né? E isso pode ser montado de uma forma mais rápida, né? São pequenos, a placa vai poder ter um tamanho físico menor e esse SMD ele também já pode ser montado em grande escala, igual vocês estão vendo aí no slide, né? Ou seja, ele surgiu justamente para facilitar, né? Facilitar a fabricação, facilitar o tamanho físico do equipamento, que pode ser diminuído, e entre outras coisas aí. Né? Ele é uma evolução, na verdade, desse resistor axial. Comentamos sobre os resistores variáveis, né? Que eles podem ser ajustados de forma mecânica, né? Onde nós vamos, através de regulagens
não diretamente na placa, mas regulagem igual nós demos o exemplo aí, até mesmo no slide, né? Botões que possuem o brilho da lâmpada variável, botões de volume do aparelho, chuveiro elétrico, né? São exemplos que utilizam resistores variáveis, né? Porque ele vai aumentando e diminuindo o fluxo da corrente e da tensão, conforme a gente regula através de um botão. Beleza. Falamos sobre o varistor, né? Varistor, a gente vai falar um pouquinho sobre ele de novo hoje. No caso do varistor, ele também é um tipo de resistor, beleza? Porém, é um resistor, bota aí, ó, voltagem dependente resistor, igual tá no slide aí, ó, no inglês. Significa o quê? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Significa que ele... Significa que ele tem a sua voltagem, né? É um resistor que depende da voltagem. Ele entra em ação dependendo da voltagem, tá? Peraí, o Renilson está chegando aí. Deixa eu anotar aqui. Então, bacana. Ele depende da voltagem. Então, resistor variável. O que acontece? Nós demos o exemplo, né, passei para vocês a respeito. Bom dia, Eric. Chegou aí, bom dia. O Renilson também, bom dia. Fecha o microfone para nós aí. Daqui a pouquinho vocês abrem para dar umas perguntinhas que eu vou fazer. Então, o varistor ele vai variar conforme a tensão, né? E ele é utilizado como forma de segurança para os equipamentos, assim como o fusível, né? Fusível, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui um fusível. Vocês estão conseguindo enxergar aí o fusível aí, ó. O famoso fusível, né? Ok? Então, o fusível, na verdade, né? Eu expliquei para vocês na aula passada, a tensão chega nos equipamentos como a fonte de alimentação, o carregador, chega em estabilizadores, chega naquele filtro de linha. Então, a tensão chega neles primeiro, né? E ali dentro desses aparelhos que recebem aquele princípio da tensão, eles têm esse fusível, né? Que eu acabei de mostrar, e tem esse varistor aí, né? Aonde, no varistor, esse varistor que eu tenho aqui, ele tá muito apagadinho aqui, ó, mas no corpo do... Igual vocês estão vendo na imagem aí do slide, e aqui não vai dar para vocês verem direito não, mas tem escrito um valor de tensão máxima que ele pode suportar. Nesse caso aqui, desse que estou na minha mão aqui, é 140. Então, o que acontece? Até 140 volts, ele vai deixar a tensão passar, a corrente passar. A partir do momento que ultrapassou esse valor, ele vai fechar curto, né? E vai mandar para o fusível. E o fusível não vai suportar, ele vai arrebentar aquele filamento dentro do fusível. E aí, dessa forma, corta toda a tensão para todo o circuito, né? Isso aí é questão de segurança, para salvar todo mundo, né? E simplesmente o varistor e o fusível que vão se danificar. Mais provável o fusível, né? O varistor, se caso for muito forte mesmo a tensão e ele não resistir, tá? Então, essa aí é a função do varistor, ok? E vamos relembrar também, passar aqui, aí a foto aí, né, do varistor do lado do fusível. E lembrar um pouquinho, né, rapidamente também do capacitor, que é o outro componente que nós falamos sobre, né? Que são os componentes que fazem o quê? Armazenam energia elétrica neles, como se fosse uma pilha, uma bateria, né? A diferença que... Desculpa, gente. A diferença que eles carregam
e descarregam durante a atividade de trabalho da placa. Aqui, ó, o capacitor. Ele funciona como uma fonte de energia, né? Ele absorve a energia. Então, ele carrega e descarrega. Jefferson chegando aí, só um minutinho, deixa eu notar o nome dele. Beleza? Então, ele carrega e descarrega a todo instante, né? Enquanto tiver atividade lá, ele está carregando e descarregando, né? Enquanto tiver atenção chegando para ele. E enquanto os componentes da placa de circuito precisar de corrente, tensão, e a tensão que estiver chegando, às vezes falhar ou não chegar o suficiente, o capacitor está lá para completar isso, né? Porque os componentes, relembrando, né, o nosso papo lá no início, que os componentes eletrônicos, eles não podem ter variação de tensão e corrente. Então, o capacitor está ali estrategicamente para isso, para completar, para ajudar, né, nesses momentos. Tá? Porque Ô, Davi, bom dia. Bom dia. Quem? Tem como você gravar a aula para mim? Que eu não tenho como ver a aula aí hoje, não? É o Jefferson, né? Isso. Não, tô gravando já. Então, fechou então, Davi. Obrigadão. Nada, que isso. Aí depois você assiste ela então, hein? E faz o formulário também. Vou mandar o Beleza, formulário você vai hoje. mandar para nós lá, né? Vou mandar hoje o formulário. Beleza, então. Obrigado. Falou, abraço. Então, gente, o capacitor está ali para isso, né? Ele continua, mesmo quando desligado, ó, tá aqui, ó. Ele continua carregado, tá? E pode ser usado para alimentar um circuito, às vezes, quando ele precisa lá, mesmo estando desligado. E tem uns componentes na placa que precisam de alimentação de energia, mesmo eles estando desligados, né? Isso a gente vai aprender para frente aí, tá? E o capacitor, como pontos importantes, né? Eles têm o que? A sua capacitância, a sua tensão, que ele consegue armazenar, né? O máximo de tensão, e o tipo do capacitor, tá? Aí nós temos a tabelinha de capacitância, que é a habilidade, né, de ele armazenar sua carga, que é medido em Faraday. E aí nós temos aí as nomenclaturas aí, né? 1 milifaraday, 1 micro, 1 nano e 1 pico, né? Essas aí são as medidas. A maior aí é o Faraday, né? Que é 1 Faraday, que é na parte azul aí da tabela. Só que pelo tamanho físico, principalmente, igual nós temos aqui, vou mostrar dois aqui, ó. Tem maiores do que esse, né? Mas pelo tamanho físico, eles não têm essa capacidade. 1 Faraday é muito. Então eles vão estar entre milifaraday, entre o micro Faraday, tá? Igual esses dois aqui que eu tenho, vou até mostrar para vocês, eles vêm escrito o seu tamanho, né? A sua capacidade, a sua capacitância. Aí, ó, vocês podem ver que esse daqui, ó, ele é 1000 microfaraday, né? Deu para enxergar aí? Beleza? E outra coisa que vem nele também é a tensão, né? Esse aqui, ó, ele armazena até 35 volts, como vocês podem ver. Beleza? Todo mundo está enxergando aí, gente? Então, ele armazena até 35 volts. O que significa o quê? O que significa que ele pode, aqui, ó, armazenar valores menores, tá? Não é sempre que ele vai estar com os 35 volts. Igual eu falei, ele vai carregando e descarregando conforme a sua atividade. E na hora que eu desligar lá o computador, por exemplo, o equipamento, parei de trabalhar com ele, pode ser que tenha sobrado lá uns 15 volts nele, né? Ele só não vai passar do valor máximo dele, que é os 35 volts, no caso desse daqui. Esse aí é o pico máximo dele, que ele armazena, né? 35 volts. Beleza? E o tipo de capacitor, né? Existem vários, como vocês estão vendo na foto aí, ó.
Tem vários tipos de capacitores. Tem capacitores que cerâmica, poliéster, cântalo, mica, vidro, teflon, né? Vários formatos cilíndricos, quadrados, SMD, né? Igual aquele formato que eu mostrei do resistor lá, SMD. Como o SMD é uma das tecnologias mais avançadas, né? Do avanço dos formatos dos componentes, certamente que vai ter capacitor também no formato SMD, né? Para limitar o tamanho físico, né? Para ajudar o tamanho físico. Então, isso aí é evolução. E, igual tá falando aí também, ó, o tamanho físico do capacitor, né? Ele influencia, né? Quanto maior, ele vai ter um armazenamento de tensão maior e a sua capacitância vai ser maior. Então, tá ligado a isso também, né? Conforme o tamanho, né? Quanto maior, vai ter essa... Os capacitores mais utilizados são esses daqui, né? A gente vai encontrar mais desse formato aqui nas placas, que é justamente esse capacitor aí, ó, eletrolítico, que tem um componente químico, né? Eletrólito em seu interior, né? E lembrando também que falei sobre o resistor, não possui polaridade. Falei sobre o varistor, ele também não possui polaridade. Já o capacitor, esse carinha aqui, né? Nós estamos falando agora, ele possui polaridade. Então, nas duas perninhas dele, ó, uma delas vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Essas de cá, ó, não tem nada indicando. Então, ela é a positiva. A de lá, olha lá, ó, na direção dela tem um sinal de menos, tá vendo? Então, indica que ela é a polaridade negativa. Beleza? Igual tá mostrando no desenho aí também, né? Tá? Se eu inverter a polaridade, o que pode acontecer? Ela vai vazar ou explodir, né? A explosão dela, igual eu falei, não vai derrubar a casa de vocês, não, tá, gente? Não precisa se preocupar, não. A explosão dele é tipo uma bombinha mesmo, vai estourar e aí já não dá para utilizar mais, né? Se ele vazar simplesmente sem estourar, ele vai vazar aqui na parte superior, essa parte prata, né? Ou na parte de baixo aqui, ó. Vai romper aqui embaixo e vai vazar também, tá? E esse líquido vazando, né? Pode também vazando na placa de circuito, se vazar, né, pode acabar danificando a placa de vocês. Pode correr esse risco também. Ok? Se for só o capacitor, tá de boa, né? Mas se chegar a danificar a placa, aí realmente é um problema. Beleza, então, gente? Deu para relembrar tudo aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo todo mundo? Tranquilo. Beleza, então. Então, agora eu vou começar a trabalhar com o multímetro, né? Vou tentando aproximar ele mais aí, vou tentando fazer vocês entenderem, né? E a gente trabalhar esse entendimento. Lembrando sempre, né? Que o que nós estamos aprendendo aí é justamente para vocês absorverem a informação, que é uma coisa boa para vocês, né? A mais, que na hora que nós voltarmos, a gente vai fazer todas as aulas práticas, sem exceção de nenhuma. E aí, na prática, nós vamos praticar tudo já que nós absorvemos antes. Então, assim, vocês estão na vantagem, né? Pode ter certeza que vai ser muito bom para vocês. Essa base que estão tendo antes, né? Na hora de mexer mesmo, vocês vão ver que vai ser muito bom. Vocês vão gostar. Bom, a princípio vamos começar com o varistor. Aqui o varistor. Ele tem as duas perninhas, né? Que é ligado na placa, ok? O corpo cerâmico também parece muito com o resistor mesmo, né? Até mesmo capacitor. Existem capacitores parecidos com esse aqui também, tá? E vamos pegar lá o multímetro. Deixa eu tirar o slide e passar aquela tela maior, né, gente? Fica bem melhor para vocês aí. Só um minutinho.
Aqui, a imagem ficou maior aí, melhorou? Então, aqui, o varistor. Beleza? O que eu tenho que medir no varistor, gente? Eu vou medir a sua continuidade, se ele não está rompido. Externamente, nós estamos vendo que ele está ótimo, não tem nada de danificado. Geralmente, quando ele está danificado, ele vai ter uma trinca. Se ele tem uma trinca para o lado de fora, que eu consigo observar, certamente por dentro ele está estourado. Mas aqui ele está ok, ó, tá vendo? Está ótimo. Tá? Aí, o que eu vou fazer? No multímetro, eu vou colocar ele na opção de testar continuidade, que é chamado teste de diodo também. Vou pôr aqui, ó. Por enquanto está desligado, né? Olha lá, está no ponto off. Beleza? Aí vou rodar ele e colocar no teste de continuidade. Aqui, ó. Que é o teste de diodo também. Beleza? Virei ele para lá, ó. Vai aparecer na tela dessa forma aqui. Tranquilo, gente? O que vai acontecer? No eu medir esse varistor, eu vou colocar uma ponta numa perninha dele. Vou segurar com o dedo. Igual vocês estão vendo aqui. Na outra eu só vou encostar. Não posso segurar com o dedo nas duas, tá? Isso aí é uma dica para vocês. Nesse componente aqui não vai dar para verificar isso, porque o teste é de continuidade. Mas nos outros, vocês vão ver que se eu encostar com o dedo nas duas pontas, eu influencio no valor final dele. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então eu seguro uma perninha só, dessa forma aqui, e com a outra eu encosto. Mas não está dando nada lá, ó. Tá? O que acontece? Ele tá certinho, ó. Ele está com o teste, ele tem que ficar dessa forma mesmo. Se eu testar aqui e ele alterar os valores ali, significa que ele está rompido. Esse aqui ele está com teste de continuidade, ele só vai romper se eu jogar uma tensão acima do que ele pode suportar. Esse teste de continuidade ele joga uma carga bem baixinha. Só que esse varistor ele está ótimo, então ele não permite a passagem. Ele não rompe. Beleza? Eu tenho um outro aqui, ó, um outro varistor. Esse outro varistor aqui, ó, vamos ver ele externamente. Ele também externamente, ó, ele não está rompido também não. Tá? Só um minutinho. Vou pegar com a outra mão aqui. Aí, ó. Ele também não tem sinal nenhum de que está com problema. Só que esse varistor aqui, ele está com problema. Ele está rompido internamente. Tá? Como que eu sei? Vamos fazer o mesmo teste. Vamos segurar uma perninha aqui. Com uma das pontas. E a outra ponta eu só vou encostar. Ó, só encostei. Vou tentar posicionar aqui de um jeito que vocês vejam. E veja lá o visor. Aí, ó. Então, o teste de continuidade dele, ó, tá mostrando que ele ele está rompido. Ele sai do 1, que é o sinal de infinito. Olha lá. Beleza? Então, esse é o teste do varistor. Tá? Então, eu posso testar isso na própria placa, igual nós vimos lá na foto, né? Eu posso testar na própria placa, por baixo da placa lá, que ele está soldado, né? Eu faço esse teste e
dessa forma que vocês viram aí, eu já descubro se aquele varistor está com algum problema ou não. E se ele precisa ser trocado ou não. Beleza? Entenderam aí sobre o varistor? Simples, né? Alguma dúvida? Bacana, bacana, bacana. Beleza. Agora vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu ver quem que vai ser aqui agora. Vamos passar para o capacitor. O capacitor eu tenho dois aqui. Eu vou pegar o maior, né? Fica melhor para a gente visualizar. Tá? Aí o tamanho dos dois. O capacitor nós vamos testar o seguinte. A princípio, nós falamos que ele armazena a energia elétrica nele, né? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir, a princípio, a tensão dele. Quantos volts que ele está carregado. Né? Vou testar a tensão. Aí vocês acham que eu tenho que colocar o ponteiro do multímetro aonde, hein? O que vocês acham? Agora vocês podem abrir o microfone aí e falar. No volts? No volts? É. Isso, é o volts, mas é a parte da tensão, né? Beleza. Aí eu tenho duas tensões aqui no multímetro. Eu tenho a parte de tensão alternada e a parte de tensão contínua. Qual que vocês acham que eu vou rodar? Contínuo. A contínua, né? Todos os componentes eletrônicos é contínua. Então nós temos aqui, ó. Essa aqui é a parte que se refere a qual? Alternada ou contínua? Contínua. Isso. Eu sei por causa do D, né? DC, que é direct. Corrente direta. E o AC é corrente alternada. Correto? Então vamos rodar lá. Vou colocar no valor de 20. Tá? Porque eu sei que a corrente contínua, os componentes, nós vamos trabalhar geralmente em torno desse valor mesmo. No máximo 20. Certo? Ah, mas se eu colocar no 200 aí, vai funcionar? Vai, gente. Vai funcionar. Vai medir do mesmo jeito. Cadê? Deixa eu olhar aqui de novo. Peraí. Aqui, ó, 200. O 1000. Porém, o que acontece? Como eu sei que eu vou trabalhar com tensão que vai estar no máximo entre 3 volts a 10, 15 volts, eu sei que essa tensão vai estar entre isso, então eu jogo uma tensão um pouquinho só acima. O que isso facilita para mim? Facilita que a medição ela consegue passar para vocês uma precisão melhor. Então, os valores do resultado aí vai ser um valor mais preciso, mais próximo do real. Se eu colocar 200, 1000, vai dar um valor, só que um valor assim, digamos que um valor arredondado, né? Um valor que vocês não vão ter ele detalhado, né? Ou seja, ele não vai ser um valor preciso. Só isso que altera, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei o ponteiro aqui no 20, na parte da tensão contínua, e vou fazer a mesma medição. Posso usar o ponteiro preto em qualquer uma das pontas aqui? Não. Lembrando que o capacitor ele tem polaridade. A ponta preta vai ser sempre a ponta da parte negativa, tá, gente? Então, nós vamos olhar aqui. Aqui, ó. Negativo é onde está o sinal de menos aqui nele, né? Então, vamos segurar. Aqui, segurei a ponta na parte negativa. Está lá embaixo. E a parte que ficou sobrando, eu vou encostar a outra ponta. E ele está dando zero, tá vendo? Zero praticamente. Isso significa o quê? Que não tem tensão nesse capacitor. Ele está praticamente descarregado. O que eu vou fazer?
Oi? Encostar os dois dedos. Se encostar os dois dedos, ele dá variado? Não É entendi. assim, nas duas pernas. Se encostar o dedo nas duas pernas, aí varia o valor? Sim, eu vou mostrar isso para vocês. Por enquanto, como ele está zerado, não vai dar para mostrar sobre isso, mas eu vou mostrar. Então, o que eu vou fazer agora? Como esse aqui está descarregado, aí eu vou ensinar vocês agora a fazer um teste da sua capacitância. Tá? Teste da capacitância e um teste de se ele está armazenando tensão ou não. Ele está vazio. Então, até agora, eu não sei se esse capacitor está bom realmente ou não. Aí eu vou fazer um teste com vocês agora aqui para jogar uma carga dentro dele, pequenininho, e fazer com que depois a gente volta nesse mesmo teste aí da tensão contínua para descobrir se ele está armazenando essa tensão ou não. Tá? Só que a gente está com 2 minutinhos só para acabar esse link, então eu vou ter que... eu vou encerrar de uma vez, porque senão vai cortar no meio, né? Então aí a gente já começa já fazendo... já vou dar a carga e já faço o teste junto com vocês. Tá? No próprio multímetro mesmo a gente faz essa carga. Eu vou ensinar vocês direitinho. Eu vou encerrar esse link e aí vai fazer... Vai levar um tempinho, igual eu sempre falo para vocês, né? Que ele vai fazer a conversão, ele converte o vídeo, já grava. E aí, assim que terminar, que o Zoom concluir, aí eu já crio o próximo link. Dá uns 10 minutinhos aí. Beleza? Bom que você toma um café, uma água lá. E aí já crio o novo link já para vocês aí. Beleza? Beleza, professor. Então até mais aí. Vamos junto.